Bom, queridos, nós, não sei se alguém já percebeu, que eu, como pastor dessa igreja, tenho tido uma preocupação ministerial de âmbito geral. Tenho me preocupado em não somente buscar o conforto simplesmente dos irmãos, mas eu tenho procurado preparar essa igreja, essa geração, para coisas que estão se delineando no horizonte. E não precisa você ser profeta, basta você conhecer um pouco da palavra de Deus para saber que o mundo ele levou uma guinada nesse último ano, e essa guinada de âmbito planetário dá uma direção, mostra que, de uma forma há muito tempo não vista, a iminência de Deus, de Jesus voltar, por vários sinais. Então, um governo mundial se delineando, porque problemas mundiais se resolvem de uma forma centralizada mundialmente. Então, tudo aquilo que a Bíblia diz sobre um governo central, tudo está se delineando. Pode não ser agora, mas já os testes já estão sendo feitos. E uma coisa que tem acontecido com a igreja é que a gente tem visto, por um lado, um avivamento como nunca houve, um povo realmente interessado, buscando a Deus, e no mesmo momento, uma apostasia sem precedentes. O que é apostasia? É quando há um movimento de abandono. Então, a gente tem essa intenção de estar fortalecendo a igreja para ela suportar as coisas que estão acontecendo e para ela suportar de uma forma clara. Então, eu quero que você absorva essa palavra, fala assim, olha, Pai, eu quero pedir que eu entenda essa palavra, eu quero pedir em nome de Jesus que você esteja aberto para o que o Senhor vai falar. Porque essa palavra ela não é para outra pessoa que não seja você que está aqui. Amém? E você que está aqui, você que está me assistindo pelo YouTube, pela mídia. Amém? O título dessa palavra é A Possível e Verdade Realizada. A Possível e a Verdade Realizada. A Possível e a Verdade Realizada. Ao longo dessa palavra você vai entender esse título. Bom, irmãos, nossa meditação ela é baseada em Mateus 14, aquele episódio muito conhecido. Hoje eu estava contando para minha netinha, estava em casa, contando essa história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Vamos lá. Assim que Jesus ouviu essas palavras, essas coisas, isso está em Mateus 14, vamos lá, Mateus 14, de 13 em diante. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de uma grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. O povo não precisa ir embora. Dai-lhe vós mesmos algo para comer. Ao que eles replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: Tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e eles serviram as multidões.
Todos comeram até ficar satisfeitos. Oh, glória a Deus. Diz assim, satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então se faz um cálculo de mais ou menos 20.000 pessoas presenciaram esse milagre. Fala assim para o seu irmão assim, o Senhor te trouxe aqui para falar com você. Eu quero que ninguém a não ser da diaconia esteja de pé agora. Quero que todos sentem-se para ouvir essa palavra. A não ser o pessoal que está na diaconia, que está trabalhando, eu quero que todos estejam nesse momento sentados. Quero ver ninguém circulando, andando. É importantíssimo você ouvir essa palavra, de uma forma clara, tranquila. Fala assim, o Senhor vai falar com você. Bom, o texto ele começa dizendo o seguinte, assim que Jesus ouviu isso, ele retirou-se para o deserto. O que ele ouviu? O que estava acontecendo? Bom, irmãos, estava acontecendo uma coisa muito grave com Jesus. Na verdade, estava acontecendo uma coisa muito grave naquele momento. O primo de Jesus, João Batista, aquele que é pelos teólogos chamado de amigo do noivo, aquele que preparou o caminho de Jesus, tinha acabado de ser decapitado. Imagina, milhares de pessoas amavam João Batista, admiravam João Batista, tinham adotado João Batista como seu pastor, seguiam a João Batista no que ele falava, eram batizados por João Batista, e agora João Batista foi decapitado. O governante foi lá e a mando da esposa, cortou a cabeça. Jesus, como homem, 100% homem, amém, irmãos? Jesus 100% homem, 100% Deus, mas como homem, ele sentiu o baque. Fala assim para o teu irmão, sentiu o baque. A perda, e não é uma perda comum, não era uma coisa avisada, não era uma coisa que vai ficando doente, vai piorando, não. Abruptamente, João Batista é pego, é aprisionado e é decapitado, e as ovelhas ficam dispersas, aquela multidão, Jesus. E toda vez que Jesus passava por alguma coisa desse tipo, ele não fazia como muitos de nós fazemos. Muitos de nós, alguns de nós, pegamos um cartão de crédito e vamos para o shopping, para nos distrairmos. Ou alguns vão jogar joguinho videogame, outros resolvem ficar na TV assistindo séries intermináveis para poder distrair da tristeza, daquilo que está acontecendo. Jesus não era desse tipo. Jesus é aquele que, toda vez que estava passando por uma situação difícil, por um drama muito sério, ele fazia o que todos nós deveríamos fazer. Buscava o Pai, buscava a orientação do Pai. E foi isso que ele fez. Ele falou com a multidão, e ele ficou sabendo de tudo isso, ele retirou-se para o deserto. E para ninguém, para não ter problema, para ficar sozinho mesmo, ele pega um barco. E ele chega nessa parte que ele queria ficar sozinho. E eu quero, não é o tema que eu vou falar hoje, mas o Senhor está me tocando para falar isso para você. O que você tem feito na hora dos dramas? Na hora do tapete puxado? Na hora que as coisas não acontecem da forma que você gostaria que fosse? Você tem se retirado para orar? Ou você tem tentado se distrair? Alguns se entregam à bebida, outros se entregam à droga, outros se entregam a um projeto mirabolante para poder sentir alguma emoção, ou para distrair ou esquecer daquilo que está acontecendo. Então é uma pergunta para nós deixarmos. Muitas vezes nós tentamos fugir de nós mesmos. E eu vou te falar, queridos, muitas vezes é importante quando acontece uma catástrofe nas nossas vidas, quando nós perdemos alguém que nós amamos, como aconteceu com João Batista, é nós nos retirarmos,
nós ficarmos na nossa solitude com Deus. Porque as pessoas, elas falam, elas tentam nos consolar, elas dizem, olha, lamento o que aconteceu, e nada mal, é muito bom, as pessoas, elas vêm, nos consolam, mas tem coisa que não dá para consolo, não existe consolo humano. O máximo que nós podemos receber das pessoas é saber que elas estão perto de nós e que elas nos amam e que querem o nosso bem. Isso já traz um conforto. E é isso que Jesus estava buscando. Ele foi para o deserto e pegou um barco para chegar mais rápido. Só que quando ele chega lá, acho que na hora que ele ia começar a orar, ele estava se preparando, o cantinho dele, isolado lá, que quem aparece? A multidão. A multidão deu a volta. Andaram 8 quilômetros. Nós já tivemos nesse lago, é o Mar da Galileia, que é chamado de mar, mas na verdade é um lago muito grande. É um lago de Genezaré, grande. E a multidão, agora sem pastor, agora sem o João Batista, desesperada, buscando uma orientação, buscando o que nós vamos fazer agora, buscando o pastor substituto, vão lá e dão uma volta de 8 quilômetros. E Jesus está lá de boa, buscando, Senhor, como que é, como que não é, porque ele buscava a orientação do Pai. Aparece a multidão. E quando aparece a multidão, Jesus não tem o que fazer, irmãos. Ele não fez como que muitos de nós, não, peraí, dá um tempo para mim. Não tem tempo para mim. Deixa eu falar uma coisa, você tem 2 minutos diante da eternidade nesse planeta para buscar o Senhor. E para fazer a vontade dEle. E os irmãos e as pessoas começam a se aglomerar, e ele começa a fazer aquilo que ele sempre fez, começa a curar os enfermos, começa a dar orientações e fazer aquilo que é normal da nossa vida, equipe, pastores. É a nossa vida isso, curar. Mas eu não estou tendo nem um tempinho para ficar sozinho comigo. Pastor, eu posso separar um dia para eu e minha família? Não, você não pode, você deve separar um dia. Mas a gente precisa entender o seguinte, que existem urgências, a nossa família é urgente, mas existem urgências da eternidade que nos chamam. E ele começa a curar, começa a fazer tudo o que ele fazia, orientar as pessoas, e começa a ficar tarde, 8 quilômetros da cidade mais próxima, e Jesus está preocupado. Ele já não estava buscando muito distração, e nessas meditações a gente procura redefinir a nossa forma de pensar. É muito importante esses momentos sozinhos, mas nem sempre dá para ficar. Procure ficar sozinho com Deus, como Jesus, mas nem sempre dá para ficar, e quando não dá, não dá. E você não tem que ficar frustrado porque não deu. Mas na iminência de eles começarem a passar fome, e tem gente que assim, né, que fica sem comer, eu já fiquei 40 dias sem comer, só bebendo água mineral. Agora tem gente que não consegue ficar um dia, já começa a desmaia, dependendo do organismo da pessoa, a pessoa desmaia. E Jesus, ao contrário do que muita gente pensa, muita gente acha que Jesus não é preocupado com o físico das pessoas. Não, ele é preocupado. Tanto é que uma das coisas que ele mais fez aqui foi curar o físico das pessoas. Ele começa a realmente se preocupar. E fala e diz, esse povo, como é que está esse povo? Alguns discípulos de Jesus chegam para ele e dizem assim, olha, mestre, eles não têm comida, não têm onde comer, e manda eles embora. Manda eles embora, porque senão vai dar problema aqui.
Imagina esse povo todo, 20 mil pessoas. Fala para o teu irmão assim, imagina 20 mil pessoas com fome. Hein, irmãs? Quem tem marido aí? Levanta a mão. Esse homem com fome. Um homem com fome. Diz que homem com fome vira um bicho, né? Homem vira 20 mil. Agora imagina 20 mil pessoas, 5 mil, 4 mil homens com fome. E 4 mil e alguns mil meninos, crianças e adolescentes com fome. É a Terceira Guerra Mundial. E aí eles têm uma ideia. E qual a ideia que os discípulos têm? Manda eles embora. Posso ir embora já? Manda eles embora. É assim que se faz, é assim que se pensa. Então, diante de um problema, diante de um filho envolvido com drogas, que alguém aconselha? Manda ele embora. Diante de alguém problemático, manda embora. Diante de um funcionário que não está sabendo o serviço, manda embora. Diante de um discípulo que não está entendendo o que você está falando, o que é? Manda embora. É fácil assim mandar embora. Sempre quando acontece uma dificuldade, qual é a tendência? Vai embora. O que é? Eu vou embora ou você vai embora? Ou você vai embora ou eu vou embora. Diante de um casamento, quando começa a acontecer alguém fala assim, então é melhor você ir embora. Sempre é o outro que ir embora, né? A casa fica comigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, querido? Quantos aqui já falaram essa frase assim, é melhor mandar embora? É melhor que tudo vá embora, melhor eu ir embora. Mas essa não é a opinião de Jesus. Jesus respondeu, versículo 16. Jesus, porém, respondeu. O povo, dai vós mesmo algo de comer. Vocês, discípulos, dá alguma coisa para ele. Não vem com essas ideias de vai embora. Manda eles embora. Não vem com esse negócio de vai embora. Dá vocês de comer. E aí ele completa. Não precisa ir embora. Cadê o texto? Versículo 16. 17. É o 16 mesmo, está escrito lá. Respondeu o povo, não precisa ir embora. Fala para o teu irmão assim, não precisa ir embora. Não precisa ir embora. Diante da falta, você vai olhar para o seu irmão e você vai dizer, não precisa ir embora. Diante da dificuldade que a pessoa está tendo de entender o que você está falando, diga para ele, não precisa ir embora. Quando o dia mal bater a sua casa, não precisa ir embora. Quando chegar a carta de despejo, não precisa ir embora. Quando tiver um líder que te fala mais duro, Senhor, não sei o que lá, não sei o que lá, por que você não faz assim? Não precisa ir embora. Quando aquela pessoa que está te ensinando diz assim, vamos de novo, faz de novo essa prova que você foi reprovado, faz de novo, não precisa ir embora. Quando o diácono pega o seu filho e fala assim, ô menino, vai lá no colo do seu pai, e o menino chega chorando no teu colo, aí você fala assim, ai que maltratou meu filho, eu vou embora dessa igreja. O Senhor está dizendo para você, nessa tarde, não, vamos lá irmão, não precisa ir embora.
Ai, eu estou sentindo uma dor muito forte. Essa dor, eu não consigo mais ficar aqui parado, sentado. Não precisa ir embora. Quando o teu casamento ficar difícil e você descobrir que essa pessoa não é exatamente aquilo que você imaginava que ela é, o conselho de Jesus é: não precisa ir embora. Nós somos muito bons de ir embora. Quem é bom de ir embora aqui? Quem já falou assim: estou fora. Vou passear assim, então estou fora. Ah, pastor, tem pessoa que tinha que estar aqui ouvindo essa palavra. Não, essa palavra é para você. Você foi trazido aqui para ouvir, porque tem gente que entrou hoje aqui pensando em ir embora. O Senhor está dizendo: não precisa ir embora. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que está dizendo para você: não precisa ir embora. Ora lavahai sheketenemalas, soria nebalas. É fácil ficar quando o sol está brilhando. É fácil ficar quando está tudo dando certo. É fácil ficar quando está todo mundo obedecendo. É fácil ficar quando está todo mundo colaborando. É fácil ficar quando você está com a roupinha legal. É fácil ficar quando está tudo certo. Mas o Senhor está dizendo assim: não precisa ir embora. Jesus está movendo o seu deserto. Ah, mas eles não veem, os discípulos, são muito poucos meus discípulos. São pouca gente que está me ouvindo, então. Então a melhor coisa é sair da equipe do pastor. A melhor coisa é sair da equipe do meu líder. Não, irmãos, o Senhor está dizendo: não precisa. Eu nunca mandei ninguém embora. Não precisa ir embora. Ele está entrando no teu deserto. Ele está entrando no teu deserto. Ele entra no teu deserto. Não precisa ir embora. Ele está falando com você nesta tarde. Não precisa ir embora. Não precisa ir embora. Eu acho que eu dei o nome errado para essa palavra, né? Devia ser: não precisa ir embora. Ah, viu, Denis? Depois você pode colocar: não precisa ir embora. Pastor, como que o senhor garante que ele não vai me mandar embora? Como que eu garanto para você, querido? Como que eu garanto para você? Primeira coisa, você está ouvindo a voz de Jesus agora. Apesar de eu estar gritando que nem um louco, Jesus acho que não gritava desse jeito, mas Ele está falando com você. E Ele fala na sua palavra, olha só o que diz em João capítulo 6, versículo 37. Diz assim: todo aquele que o Pai me der, este virá a mim. E o que vier a mim, de maneira nenhuma. Não. Cadê os crentes dessa igreja aqui? Cadê os pentecostais dessa igreja aqui? Aquele, olha lá, imagina, Jesus é esse púlpito. Eu sou aquele. O que ele diz? De maneira nenhuma. Fala para o seu irmão assim: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma o quê? Mandarei embora. Ah, pastor, eu fiz uma coisa muito grave, sabia que eu fiz uma coisa muito grave? De maneira nenhuma. Pastor, eu acho que eu não mereço o perdão de Deus. Pastor, eu sou uma pessoa que não mereço ser nem ajudado. Pastor, mas eu sou alcoólatra. Pastor, mas eu não tenho família.
Pastor, eu não tenho dinheiro. Eu sou uma pessoa doente. Eu sou uma pessoa fraca. De maneira nenhuma eu te lançarei fora. Assim diz o Senhor. Isso aqui foi Jesus que falou. Teve uma mulher sírio-fenícia, uma mulher que nem era judia, ela não era do povo. Aliás, Jesus ele falou, olha, não avise ninguém, quando ele foi passar por esse pedaço, ele falou, não avise ninguém, que ele estava investindo nos judeus, porque tinha sido profetizado que a salvação viria pelos judeus. Então ele estava investindo todo o esforço dele, o pouco tempo que ele tinha aqui na terra, para pregar para os judeus. Mas essa mulher, não sei como ficou sabendo, e ela vai atrás de Jesus, e ela vê Jesus passando, e ela começa a gritar. E ela começa a gritar de uma forma que ela começou a incomodar todo mundo. Além de estar gritando no meio da multidão, ai Jesus, pelo amor de Deus. Ela ainda fala umas coisas meio pesadas, ela fala assim, ei Jesus, me acorde, tem misericórdia, porque minha filha está endemoniada. Imagina, né? Está todo mundo assim, tal, parado, de repente alguém faz, minha filha está endemoniada. Imagina, né? Será que a filha só? Que do jeito que ela está gritando assim, porque, irmão, dá uma gritada, dá um grito assim, fala assim, é isso que ela fala assim, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, mas do jeito que talvez você ouvisse uma mãe falar, 1, 2, 3 e já. Doidona. E aí, meu irmão, a mesma reação dos 12. Qual a reação dos 12? Manda embora essa tranqueira aí. Ah, perturbar outro, vai se lascar. Anda embora. Tá bêbado. Tá causando. Quem aqui já foi posto para fora de algum lugar porque estava causando? Eu já fui. Qualquer coisa que sai do ritmo, todo mundo se incomoda. E essa mulher estava agindo de uma forma desesperada, doidona. Só que ela estava doida, irmão, ela estava doida de desespero pela vida da filha dela que estava endemoniada. Ela estava vendo que essa menina ia acabar morrendo. Eu lá uma vez em Mato Grosso, em Aquidauana, na cidade do interior do Mato Grosso, nós estávamos visitando umas tribos indígenas, os terenas. E eu estava numa cidade, eu fui fazer uma visita com o pastor. O pastor já tinha ido um monte de vezes na casa dessa família. E a menina estava endemoniada. E ela não comia mais, pele e osso. Não levantava da cama. Eu comecei a andar pela casa, comecei a descobrir que tinha altares para demônios naquela casa. Fui quebrando tudo, fui derrubando tudo. Mas o Espírito Santo me falava assim, olha, não é nada disso. O que está acontecendo é que essa família tem ódio. O que tinha acontecido? Uma pessoa tinha feito um trabalho de feitiçaria contra essa menina. E era trabalho de morte. E eu falei, Senhor, o que nós podemos fazer? Ele falou assim, você vai levar essa família a perdoar essas pessoas que fizeram esse trabalho. E eu obedeci o Senhor, eu falei assim, olha, vocês têm que perdoar. Mas nunca que nós vamos perdoar, pastor. Essa pessoa, olha o que ele está fazendo então, se vocês não perdoarem, ela vai morrer. E eu comecei a ministrar o perdão sobre a vida dessas pessoas, e eles balançando a cabeça, não, perdoa, não. Se vocês amam sua filha, vocês têm que perdoar, não. Finalmente, a primeira mãe, mais desesperada, começou a gritar, diz assim, eu perdoo, aqueles desgraçados.
Mas gritou chorando mesmo, eu perdoo. De verdade, querido. Aí a família inteira começou todo. Irmãos, impressionante. Essa moça, essa família inteira chorou, declarou perdão. Na mesma hora, essa menina se levanta, senta na cama e diz assim: eu quero comer. Isso é na minha frente assim. Na minha frente. Eu nunca me esqueço do olhar da presbítera Arlete quando ela entrou na minha casa, que ela olhou assim bem nos meus olhos e falou assim: está aqui meu filho. Eu estou desesperada porque eu estou com medo dele morrer. Eu nunca mais, Arlete, esqueço do teu olhar, quando os teus olhinhos, você estava com o olho até pequenininho assim, de tanto que você estava chorando, estava inchado. Ela disse assim para mim: por pastor, faz alguma coisa pelo meu filho. Jesus não estava lá para resolver o problema dessa mulher, mas faz parte do princípio dele, que aquele que vem até ela, de maneira nenhuma lançarei fora. Você foi até o Senhor e Ele não te lançou fora. Essa mulher chegou até Ele, teve todo um episódio, uma pregação tremenda, mas no final Ele acabou curando a filha. Pode ir que a sua filha já está liberta. Irmãos, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Hoje é dia de ficar. Isso é para o bem geral da nação, né? Fala assim para o teu irmão assim: hoje, desse lugar, ninguém vai embora sem o seu pedaço de pão. Hoje ninguém vai embora sem seu pedaço de pão. Não precisa ir embora. Deus está falando com alguém aqui? Alguns exegetas, que não são muito crentes, que por incrível que pareça tem exegeta que não é crente, né? Aliás, o que mais tem? Gente que gosta de estudar, mas que não crê, não tem a fé sobrenatural. E o que eles dizem nesse episódio? Que Jesus, que o menino, ele falou: ó, vamos dar de comer. Aí os camaradas apareceram lá com 5 pães e 2 peixes, e que quando ele começa a repartir com seus discípulos, a multidão toda vendo isso, começou a desintocar os seus lanches também, que já tinham levado, mas que ninguém queria falar nada para ninguém. E o que houve foi uma repartição. E são os exegetas. Irmãos, é possível. Poderia ser possível acontecer isso, provavelmente aconteceu em outros episódios, de o pessoal estar tudo assim, tudo meio com medo, e todo mundo desintocar e dividir tudo. Só que esse texto está dizendo que não foi o milagre da repartição. Aqui está dizendo que foi o milagre da multiplicação. Então, o que aconteceu aqui é que houve um milagre. E como que ele aconteceu? Qual a diferença entre repartição e multiplicação? Na repartição, aquilo que existe é dividido, e tudo que é dividido diminui. Quando você divide, diminui, diminui. Cada vez que você vai quebrando, vai ficando menor, até sumir. E não foi isso que aconteceu. Jesus ia partindo, e ia dando, e os discípulos iam também partindo e dando, e aquilo ia multiplicando. Tanto é que numa repartição, quando você divide, acaba. Mas na multiplicação você dividiu,
sobra. Todo mundo comeu, ficou satisfeito. Gente que tinha andado, um camarada andar 8 quilômetros, meu irmão, ele fica com fome. Então teve que ter muito pão. E ainda sobraram 12 cestos. Esse aqui é o único milagre que é relatado, com exceção, acho que da ressurreição. Esse é o único milagre que é registrado nos 4 evangelhos. E se ele é registrado nos 4 evangelhos, ele tem uma importância, não somente de manutenção física, ele tem uma importância espiritual profunda. Irmãos, até Jesus voltar aqui, nós precisamos aprender a viver. Primeira coisa é não ficar fugindo, indo embora. E o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus, ele enfrenta as coisas, resolve as coisas, não fica se escondendo atrás de cachaça, não fica se escondendo atrás de drogas, não fica se escondendo atrás de comida, não fica se escondendo atrás de dinheiro, de distração, de compras, de religião. Enfrenta. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, não precisa ir embora. E toda vez que você buscar a Deus, de maneira nenhuma você vai ser lançado fora. A segunda coisa que a gente aprende nesse episódio aqui, irmão, é que na divisão tudo diminui, mas no compartilhamento, colocado nas mãos de Jesus, tudo se multiplica. Olha o que diz aqui, olha. Em João 6,7, nesse mesmo episódio, Filipe, um dos discípulos, fala para Jesus assim, quando Jesus fala assim, dá a vocês de comer. Ele fala assim, 200 denários não seriam suficientes para cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Ele está dizendo assim, olha, não dá, mas nem 200 denários, eu não sei o que é isso, eu não fiz o cálculo, eu não estudei, infelizmente não deu tempo, mas eu sei que é muito dinheiro. Ele fala assim, olha, não seria muito... Nem com 200 conto, acho que 200 mil reais, não sei quanto seria aí. Nós não conseguiríamos alimentar essa quantidade de gente. Aí vem um menino e apresenta o quê? 5 pães e 2 peixes. Um total de objetos de 7. Então, a perfeição aqui, 7 número perfeito. Deus está começando agora a mostrar que Ele vai agir. A perfeição, 7 número de Deus. Ele fala assim, tragam a mim. Tem um menino com 5 pães e 2 peixes. O que Jesus deveria ter feito? Mas só isso? Mas só isso não dá também. Fala para o teu irmão assim, só 5 pães e 2 peixes. Para 20 mil pessoas. É muito ou é pouco, irmãos? É pouco. Mas esse pouco, Jesus ensina a gente o seguinte, pega o teu pouco. O que eu tenho? Eu só tenho isso. Pega o teu pouco. Eu só tenho o meu corpo, porque eu tenho meu corpo, meus ossos, meu esqueleto, então pega isso que você tem. Mas eu só tenho umas ideias aqui, uma habilidade que eu tenho no computador, uma habilidade que eu tenho cortando cabelo, uma habilidade que eu tenho pintando carro, uma habilidade que eu tenho vendendo carro, uma habilidade que eu tenho fazendo contabilidade, então pega esse pouco. O que você pode fazer? Você pode pintar um carro, Célio? Pode pintar um carro? Você pode? Então, você pode. Então, você pega isso que você pode. Ou seja, você pega a sua possibilidade, e você pega essa possibilidade e leva nas mãos dele, porque ele está dizendo assim, pega a tua possibilidade e traz para mim, porque eu vou pegar a sua possibilidade e eu vou tornar ela verdade, e essa verdade vai ser uma realização. É assim que nós vivemos. Pega a
possibilidade, pega o que você pode. Pastor, mas eu não posso ter filhos. Mas você pode adotar? Eu conheci muitas pessoas que adotaram filhos e depois engravidaram. Porque Deus estava esperando vir a possibilidade, a pessoa agir naquilo que ela pode, para Ele agir na onde ela não pode. Pastor, nós queremos colocar aqui nesse chão tinta epóxi. A pergunta é quanto? Com quanto você pode ajudar? O que você pode fazer? Pastor, eu posso, minha mão de obra, eu posso aqui ficar puxando, posso fazer. Então, irmãos, é sua possibilidade. Então, pega essa possibilidade e coloca na mesa. Coloca na mesa. Deus, Ele gosta de ouvir ideias. Pega a sua ideia. Pastor, mas a minha ideia é muito burra. Eu sei muito pouco. Então, Ele consegue pegar o pouco e transformar em muito, querido. Pega a tua família que é pequena e coloca na obra de Deus. Pega a tua juventude e coloca nas mãos do Senhor. Quanto tempo faz que você não faz nada na casa do Senhor? Quanto tempo que faz que você não colabora com nada? Quanto tempo que você não leva um bolo mais para a sua célula? Um refrigerante. Mas um refrigerante é tão pouco. Então, irmãos, é o que você pode. Então, pega a sua possibilidade e transforma numa realização. Esse menino, ele podia dizer assim, ele sabia que aquilo ia ser multiplicado, dividido para todo mundo. Multiplicado não, ele sabia que aquilo... Irmãos, o menino, presta atenção. Ele não fala assim, o menino... não fazia ideia do que ia acontecer. Ele simplesmente obedeceu e levou. Quem está dizendo? Jesus está dizendo o quê? Tragam para mim. Tragam aquilo que é possível. E eu te mostrarei a verdade realizada. O que é possível se transforma em verdade realizada. Pastor, mas realmente. Olha, não dá, sabe? Eu até poderia, mas é pouco. Eu até poderia ter ido naquela reunião. Eu até poderia ir naquele mover. Eu até poderia ter ido naquela vigília. Eu até poderia fazer aquilo lá, mas sabe que eu poderia. Mas eu acho que, eu não fiz. Mas eu poderia. Porque ia ser pouco. Quem está entendendo o que o Espírito está dizendo? Você poderia. Estenda sua mão assim. Assim, na minha mão tem aquilo que eu posso. Eu vou pegar o que eu posso e vou colocar na mão do Senhor. E Ele vai fazer aquilo que eu não posso. Pega de novo assim. Aí, ao invés de a gente fazer isso, o que a gente faz? Faz assim. É meu. Eu já me dediquei muito. Eu já fiz muita visita. Eu já fui muitas vezes. Mas você pode? Posso. Eu até poderia, mas eu acho que não valeu a pena. Tudo que eu fiz, tudo que eu entreguei, tudo que eu dei. O Senhor está dizendo você nessa tarde, solta, manda para Ele, coloca na mão dEle, porque Ele tudo pode, e você tudo pode nele, que te fortalece. Quem está entendendo o que está sendo falado? Aí começa a complicar agora, irmãos. Jesus pega aquele pouco lá, aquele quase nada,
Quase nada. E ele faz uma coisa que o menino... Eu creio que o menino falou assim, eita, o que ele vai fazer? Por que ele está fazendo isso? Qual era o certo, irmãos? Ele pegar aqueles 5 pães, 2 peixes, faz uns lanchinhos e tal, os mais perto, os mais chegados, mas aí come e acabou. Mas não, o que ele começa a fazer? Fragmentar. Aí você vem com aquela ideia maravilhosa para Deus. Senhor, está aqui uma ideia, eu tenho uma ideia de fazer uma obra assim, assim, assim. Aí ele fala assim, dá a sua ideia, dá para mim. Aí você está, ai, que bênção, toma Deus. Aí ele faz assim, ó, começa a fragmentar. Senhor, eu vou ser a candidata a vereadora em Santo André, isso aqui. Aí ele fala assim, então manda, vem, traz para mim. Aí fala, Senhor, está aqui, junto um monte de gente fazendo, vamos lá, Andressa Marques, isso aqui lá, Aí ele pega assim, então, entregou, agora, fragmentou tudo. Você fala assim, então não adiantou nada, não, irmãos. Ele está fragmentando, porque é assim que ele multiplica fragmentado, ele multiplica fragmentando. Vocês vão entender o que eu vou falar. Irmãos, o que ele fez? Olha só. Ele pegou um pão inteiro e partiu. Ele foi, deu graças e entregou. Ele ficou com quanto do pão? Quanto ele ficou do pão, irmãos? Metade. Aí ele pegou o pão, entregou. Ficou com quanto do que ele tinha dado? Metade. A metade. E aí eles começaram a distribuir. A metade. Ele começou a entregar, e ficava com a metade. Entregava e ficava com a metade. Você entende isso, querido? Você entende o que nós estamos falando aqui? Que tem pessoa que quer entregar, mas não solta. Não solta. E aí não quer ficar com a metade. Entendeu? Não quer ficar. Irmãos, ele entregando, ele ia dividindo, e sempre tinha pão na mão dele. Nunca era um pão inteiro. Era sempre a metade. O que ele estava dizendo Você pegou já? Todo mundo pegou aqui? Ele foi entregando, irmãos, aquilo que ele tinha. Isso que ele tinha. Já pegou? Já comeu já? Come mais esse aqui. Pegou também? Eles vão alimentar vocês. Irmãos, a gente precisa entender o seguinte. Olha só, ainda tenho pão aqui comigo. Nunca vai faltar pão para aquele que entrega. Vocês estão entendendo o que está sendo falado, queridos? O que acontece, irmão? Quando você pega o teu pão, e entrega, você não fica com um pão inteiro. Mas a ganância do homem, quem quer que ele fique com o pão inteiro. Mas o que começou a acontecer? Ele entregava, e cada vez que ele entregava, aquele pão ia se multiplicando. Ele está dizendo o seguinte, que é na fragmentação
que existe a multiplicação. É na generosidade que existe a multiplicação. De uma forma, irmãos, que nós queremos segurar aquilo que nós temos. Nós queremos segurar aquilo que nós somos. Mas o Senhor está dizendo para você, irmão, vamos ser sinceros. Muita gente não vem para cá, para essa igreja aqui, ou vem para a igreja cristã, por quê? Não vem porque acha que é muito entregar as coisas que tem. E são tolas, porque não sabe que quando você entrega, quando você fragmenta, vem a multiplicação. Muitos irmãos fogem, queridos, muitos fogem de entregar, porque pensam que vão ficar sem. Mas com Deus, quando você entrega alguma coisa na mão de Jesus, Ele fala assim, traga para mim. Ele falou assim, traga para mim. O menino levou. Na hora que colocou na mão dele, irmãos, tudo cresce, tudo aumenta, tudo se multiplica na mão dele. Hoje, na hora que eu estava meditando sobre essa palavra, não sei quem viu que eu postei no Facebook, pus assim, Senhor, esse teu jeito, esse teu jeito. O profeta Eliseu chega na casa de uma mulher e pede para ela, na verdade Elias chega para uma mulher e pede um copo d'água. E na hora que essa mulher está indo buscar água, essa mulher deve ter pensado assim, Senhor, deve ter orado, né? Deve assim, Senhor Deus, por favor, faça com que esse homem não lembre de mais nada a não ser água. Por favor, ele é um homem de Deus, porque Deus, eu não tenho condições, eu não tenho mais nada. Ela acho que foi buscando aquela água, e aí de repente ele fala assim, filha, traga para mim também um pedaço de pão. Ela chega para ele e fala assim, eu te juro, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e eu vou fazer um pãozinho, vou comer meu filho, e depois nós vamos morrer, porque não temos mais nada. Ele diz assim, falou para a mulher assim, mulher, então, não tem mais, pouquinho só o seu filho vai comer, então faz assim, faz um bolo e traz para mim. Faz um bolo, traz para mim. Que é Jesus aqui falando assim, traz. Porque na minha mão nunca mais vai faltar farinha, nunca mais vai faltar azeite, nunca mais vai faltar alegria, nunca mais vai faltar sabedoria, nunca mais vai faltar nada na tua casa. Essa mulher vai, faz, e na hora que ela vai fazendo, ela faz o bolo, e ela olha para o saco de farinha lá, farinha, e azeite. Teve um outro milagre do Eliseu também, com azeite, que ele chega numa casa de uma mulher lá, mesma coisa, dificuldade, meus filhos vão ter que trabalhar de escravo, vou perder minha família, vou perder meus filhos, porque a gente está endividado, meu marido morreu. E aí ele disse assim, o que você tem? Eu tenho um pouco de azeite. Presta atenção, queridos. Presta atenção. Eu tenho um pouquinho de azeite. Ele falou, então faz assim, sai nos seus vizinhos,
todos os seus vizinhos e pede emprestado um monte de vasilha. Um monte de vasilha. Aí a mulher saiu para tudo quanto é vizinho, me empresta uma vasilha, empresta um vaso, empresta uma garrafa, empresta... E todo mundo, ele encheu a casa dela de garrafa vazia. Aí ele falou, agora começa a encher, com esse pouco azeite que você tem, começa a encher todas as vasilhas. Interessante, irmãos, que você não vai ver nesse episódio a vasilha da mulher cheia. Essa vasilha cheia. Essa vasilha tinha essa quantidade aqui, ó, de óleo. E ela começa a encher. Começa a encher. Encher as vasilhas, encher as vasilhas, encher as vasilhas, encher, encher. E a vasilha dela sempre com a mesma coisa. Pastor, então, queridos, tem muita gente que fica orando e olhando para a vasilha que tem, esperando a sua vasilha ficar cheia, assim, na hora que ela encher, aí sim eu vou distribuir. Aí não, irmão, não é assim que funciona. Você tem que derramar a vasilha, para a sua vasilha ficar, ela vai ficar a mesma coisa, ela nunca vai encher. Para quê? Por que ela nunca vai se encher? Para você lembrar que tudo que acontece é milagre, é aquele pouco, porque foi assim que você conseguiu tirar sua carteira de motorista, foi com quase nada que você conseguiu casar, foi com quase nada que você conseguiu chegar aqui, foi com quase nada que você vestiu essa roupa, foi com quase nada que você terminou a sua faculdade, foi com quase nada que você começou a sua empresa, foi com quase nada, mas você derramou. Não é possível ter alguém nesse lugar aqui que veio aqui para ouvir essa palavra, e eu creio que o Senhor vai transformar você numa pessoa absolutamente cheia de fé, alguém que vai e faz. Jogue o seu pão sobre as águas. Jogue o seu pão sobre as águas, e depois você vai ver que você vai alimentar muitos com esse pão. Ah, Jesus. Muitos entraram aqui hoje, muitos vieram aqui nesse lugar hoje se sentindo fragmentados. Muitos entraram por aquela porta lá. Fala assim, líder, irmão, você que me convidou para vir aqui nessa igreja, deixa eu falar uma coisa, eu vou vir nessa igreja. Tem gente que entrou aqui hoje e está dizendo assim, olha, é a última chance que eu dou para Deus. É a última chance que eu dou para Deus. E o Senhor está dizendo para vocês, não precisa nunca mais ir embora. Ou eu ou ele, então nenhum dos dois vão embora. Pastor, eu entrei aqui fragmentado. Eu vim para esse culto hoje, só Deus sabe como, pastor. Eu vim nesse lugar, só Deus sabe como. Então, irmãos, é assim que Deus gosta, porque quando a gente está fragmentado, a gente está pouco, e quando a gente está pouco e coloca o pouco na mão do Senhor, Ele multiplica esse pouco. Que algumas pessoas estão tão cheias, tão cheias que elas não têm capacidade de derramar nada, elas perderam a capacidade de derramar. Se você é o tipo da pessoa que perdeu a capacidade de derramar, ou desistiu de derramar, você está hoje aqui recebendo essa palavra do céu, volte a derramar, volte a derramar. Jesus tinha morrido. E agora os discípulos estão na mesma situação que Jesus estava quando João Batista morreu. Pensativo. E muito triste. Tão triste que eles não percebem que Jesus estava caminhando do lado deles. Fala para o teu irmão assim, não deixa a tristeza fazer você esquecer que mesmo na absoluta tristeza, Ele está andando do teu lado. Aliás, Ele está aí agora, do teu ladinho.
E eles caminhavam. E Jesus disse assim para eles: vocês estão tão tristes, os caminhantes de Emaús. Mas o senhor não sabe, o senhor não é daqui não? O senhor não sabe o que aconteceu? Que o mestre foi morto? Esse que fazia só o bem, fazia milagres, multiplicava o pão e os peixes, alimentava multidões, ressuscitava mortos, libertava pessoas. Você não está sabendo o que está acontecendo? O que está acontecendo? É isso, nosso mestre. Vamos fazer assim, ó. Vem com a gente comer um pouco, que a gente conta essa história todinha para o senhor. Vem aqui que a gente conta. Ele falou, tá bom. Foi lá com ele, sentou. Aí na hora de colocar o pão sobre a mesa, aí Jesus pegou o pão. Senhor, te damos graças, Pai, por esse pão. E tendo dado graças, ele partiu. Na hora que ele partiu, ele falou assim: ah! É ele! É ele! Como assim? É ele! É Jesus! Você é Jesus! Você é Jesus! Você é Jesus! Por quê? Porque ninguém parte o pão como o Senhor! Ninguém faz isso como o Senhor! Ninguém multiplica! Ninguém torna grande as coisas pequenas como o Senhor faz. Ninguém multiplica como o Senhor multiplica. Ninguém agradece como o Senhor agradece. Você sabe quando as pessoas vão ver Jesus em você? Você sabe quando as pessoas vão ver Jesus em você? Sabe quando eles veem Jesus em você? Quando você faz isso aqui, ó. Quando você parte o pão. Quando você parte o pão. Quando você reparte o pão. Aí eles reconhecem, porque nessa hora você fica parecido com Jesus. Aí as pessoas falam assim: ah, Jesus. O pessoal da Kadosh, eu vi, né, as fotos levando, né, comida para as pessoas. Alguém pode dizer assim: ah, mas não resolve. É, realmente, não resolve muito. Não resolve. O que não resolve? O importante não é o que dá certo, o importante é o que é o certo. Vou tentar falar de novo. Vou ver se tem alguém vivo aqui. O importante não é aquilo que dá certo, o importante é o que é o certo. Por que é certo? Porque Ele mandou fazer isso. Porque toda vez que a gente fizer isso, toda vez que comerem do meu pão, vocês vão lembrar de mim. Por que a gente parte o pão todo mês? Para que ele seja lembrado. Como que ele é lembrado? No partir do pão, na comunhão. Um dia ele chegou para Pedro e falou assim: Pedro, tu és Petrus, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. No original, a palavra Petrus quer dizer pedrinha fragmentada. Petrus é fragmento de pedras. Porque ele fala assim: Petrus sobre essa rocha é ele, e Pedro é a pedra. É uma lasca, é um fragmento. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você procurar ser inteiro, Deus nunca vai usar você. Ele só vai usar quando você for fragmento dele. Porque um fragmento dele é mais poderoso do que qualquer coisa inteira. Não sei se você entendeu isso que eu falei. Um fragmento de Jesus é mais poderoso do que qualquer coisa inteira. Então desiste de ser inteiro e procure ser um fragmento dele. Um fragmento dele. Pedro, tu és Petrus, ou seja, tu é fragmento.
E sobre essa rocha, esse fundamento, qual o fundamento? O fundamento dele, a palavra dele e o fundamento disso, que nós seríamos a expressão, um pedacinho dele aqui na terra. Eu edificarei a minha igreja, e aí as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja verdadeira é formada de fragmentos de Jesus, que quando junta se torna Jesus. Irmãos, esse milagre, todos foram alimentados, todos foram salvos da morte, mas o que eles receberam a palavra de Deus, a palavra de Jesus, dizendo aqui, não precisa mais se preocupar. Eu tenho falado para muitos irmãos essa palavra que eu recebi no começo do meu ministério. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar com nada, a não ser em ser um fragmento de Jesus. Você quer ter um ministério poderoso, Luana? Quer ter um ministério poderoso? Seja um fragmento de Jesus. Quer ter um ministério poderoso? Procura pegar a Luana inteira, o Eliezer inteiro, o Roberto inteiro, o Rogério inteiro, a Gil. Pega e coloca na cruz. E fica com um fragmento de Jesus. Pronto. Em Apocalipse tem uma parte que nós somos chamados de pedrinhas brancas. Pedrinhas brancas, leão cordeiro. Pedrinhas brancas. Bom, se você sair de hoje aqui com a ideia, não precisa ir embora. Eu sei que muita gente veio aqui hoje pensando em abandonar o seu serviço, pensando em abandonar a sua profissão, pensando em abandonar o seu casamento, pensando em abandonar a sua célula, pensando em abandonar o seu líder. Eu não vejo com muito bons olhos, irmãos, pessoas que abandonam. Mas não porque eu fico chateado com elas, eu fico chateado por elas. Porque aqueles que ficam abandonando e saindo, são pessoas, irmãos, que precisam aprender sobre lealdade, sobre fidelidade e sobre confiança. Tenho visto pessoas abandonando a Deus por causa de dinheiro, por causa de emprego, por causa de N situações. E Jesus te trouxe aqui essa tarde para dizer, não precisa ir embora. E se você vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E se você colocar tudo na minha mão, eu vou transformar em coisa grande. Pega a tua possibilidade, pega aquilo que é possível, que eu vou transformar numa verdade realizável. E quem quer receber essa revelação, vem aqui que eu vou orar por você.